Recolhemos 90 candidatos essa noite. Foi dada a instrução necessária para que eles pudessem ajudar a volitação em grupo. De tudo, eles têm que aprender um pouco. Padre Galeno atendeu a um chamado de um aprendiz encarnado que fazia parte do grupo. E como nosso querido padre recebia forças de Celes e de Caena para permanecer bem visível, aproximou-se dele com toda a atenção e o ouviu com serenidade. Irmão Galeno, há muito que, há muito que um tópico do Evangelho me preocupa, por não conseguir entendê-lo perfeitamente. Queria, se fosse possível, que o Senhor aplicasse o significado destes 2 versículos da Boa Nova. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pois bem, muitas vezes, tanto o Senhor como os outros que nos instruem já disseram que ninguém, em momento algum da vida, recebe o que não merece, e que o reino de Deus, a glória eterna, a felicidade, são conquistadas passo a passo, de esforço em esforço, com o tempo e com a transformação que depende de milênios incontáveis. Como pode um simples ato de arrependimento levar um homem de má vida ao céu? Todos se calaram, querendo escutar a resposta do padre Galeno, que com um leve sorriso esclareceu com tranquilidade: querido companheiro em Jesus Cristo, que Deus te abençoe e ajude a fazer grandes progressos na carne. Jesus disse que iria para o Pai, mas que enviaria o Consolador, que ficaria conosco eternamente e nos ensinaria todas as coisas. E como tudo que Jesus prometeu tem acontecido, o Consolador já veio até nós e o fez em forma de doutrina, sendo seu codificador o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, popularmente conhecido como Allan Kardec. A doutrina dos espíritos está capacitada para te responder e tirar as tuas dúvidas acerca da interpretação evangélica e de todos os aspectos da vida. Cada ponto do universo é uma escola, cabendo ao aluno saber retirar os ensinamentos oferecidos por cada uma delas. Mas vamos esclarecer a passagem evangélica a que te referiste, onde Jesus está entre 2 ladrões e conversa com aquele que é conhecido como o bom ladrão. Foi-nos dado saber que, na verdade, Jesus o levou às regiões iluminadas, depois que ele se afastou do fardo físico, e foi mostrado a ele, o bom ladrão, o paraíso espiritual destinado aos justos, os espíritos limpos das mazelas humanas. No entanto, nunca foi dito àquele espírito que ele permaneceria naquela região de luz. Um pequeno estágio lá foi a recompensa ao arrependimento e a prova da misericórdia do Pai para com aqueles que estão dispostos a melhorar. Natura non facite saltus, meu filho. A sua marcha é lenta, mas progressiva e constante. Fez um pequeno intervalo na conversa para que pudéssemos meditar e acrescentou com bom humor: quando a gente pede a um nosso amigo para visitar-nos a sua casa, não quer dizer que vamos passar a morar com ele, não é? Além do mais, talis vita, finis vita. Como nós, com um simples arrependimento, vamos tomar como moradia um lugar de pureza se ainda estamos carregados de mazelas por dentro que somente o tempo poderá limpar. Não vamos nos sentir bem em lugar cuja faixa de sintonia é outra. Jesus já disse que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração.
Finalizou dizendo compassadamente que a Beth e Auris, eu não sei dizer nesse negócio, não. Todos sorrimos felizes com a explanação. Alguém quer falar isso aí? E a Beth e Auris, não sei não. Ah, Você tá falando ótimo. corretamente, André. Eita. Vamos. O que é que significa isso, hein? Elizabeth, Auris, Audiende, Audiate. Eu sei só o primeiro, quando ele falou aqui, né, esse aqui, a natureza não dá saltos. Uhum. Esse aqui, né, sei, Thales Vita, né, vida da... Como a vida eu acho que esse como a vida, Thales Vita, é o resultado dela, né? Como você leva a vida, você vai colher o que você planta. Ah, legal. Em resumo, a tradução é essa: Thales Vita Finis Vita. Como você levou a vida, você vai colher. E essa outra, o hábito do quis hábito auris. O seu hábito é a sua reação, né? É o que você vai ter, vai ser a sua habitat, onde você vai habitar. Aqui no caso que ele está falando da casa, né? Keep habit auris, é o hábito. O seu hábito é idêntico ao seu habitat. O seu hábito é o seu habitat. Mais ou menos essa tradução. E Rômulo, o Rômulo quase ele se tornou padre, viu, gente? Por isso que aí o latim dele tá... Não, fiz só um pouquinho. Mas é isso aí. Tradução não é difícil. Eu tenho que voltar a fazer latim, inclusive. Vamos lá, continuemos. Obrigada, Rômulo. Todos sorrimos, felizes com a explanação. Saímos a volitar todos em plena atmosfera terrestre. A sensação era das melhores e a gente sentia aquela segurança, ainda mais por estarmos sendo dirigidos por entidades da nossa confiança. André, só um minutinho, eu botei aqui para traduzir. A última quer dizer quem tem ouvidos que ouça. Amém. Eita, esse Quiabet Auris é? Porque o latim vai pegar. Que bom. Esse é o quem tem ouvidos que ouça. Ah, certo. Obrigada, Silvia. Muito obrigada. Galena, estamos ouvindo. Oi? Estamos ouvindo. Porque tem ouvido que ouça. Ah, sim. Galeno estava à frente com Miramês, mas somente o padre estava visível para os encarnados e falava sem cessar sobre as coisas de Deus, buscando na natureza todas as informações que não fossem úteis. O efeito de eletricidade na Terra vista do alto é um fenômeno maravilhoso, porque as grandes metrópoles, assim como as cidades menores, são vistas como focos de luz que denunciam aglomerações de criaturas em vários processos de resgate kármico que o progresso delibera em nome de Deus. Os faróis dos carros das rodovias parecem fios de luz, indicando o roteiro a seguir. Chegamos ao nosso destino. Era uma residência ampla e confortável, que, entretanto, não mostrava nenhum luxo. Grande movimentação de pessoas e música acelerada indicavam alguma comemoração. Penetramos todos nós no ambiente, sem modificar nossa intenção de aprender e de ajudar. Parei um pouco para observar os pares que dançavam, por ter a atenção atraída para algumas entidades espirituais ligadas aos dançarinos. Achei interessante o fato de espíritos se comportarem como se ainda estivessem na carne. Miramês, solicito como sempre, esclareceu-me sorrindo. Lancelin, não te lembras do provérbio citado por Galeno, tal vida, tal morte? A vida continua do mesmo modo que o espírito viveu na Terra. Encarnados e desencarnados estão ligados por sentimentos afins. Deste modo, se entrosam com seus valores e se acasalam com os seus vícios. Continua a tua observação.
Caramba, que forte, né? Se acasalam com seus vícios. É o Thales Vita Finis Vita. Uhum. Cheguei a pensar que iria atrapalhar a nossa missão, mas encorajado por Miramês, me senti em casa, no dizer popular. Logo acompanhei um casal. Era uma mulata bem posta e um homem também elegante, e que, embora aparentasse ser algo idoso, deixava transparecer muita vitalidade. A música estridente e o vozerio, que dificultavam a seleção dos assuntos para quem observava de fora, aliados à penumbra, cooperavam, de certo modo, para as atitudes não condizentes com o ambiente familiar. Alguém acendeu a luz momentaneamente para observar o rótulo de uma garrafa de vinho e logo todos protestaram. A meia treva era realmente o desejo de todos, principalmente do casal ao qual estamos nos referindo. Ali ninguém se preocupava em observar os outros pares. Era cada um voltado para si, com ou sem mais intenções. A música era o ópio do ambiente. A mulata, ouvindo uma voz rente aos seus ouvidos, com um tom que estimulava os sentidos para os impulsos inferiores, achegou-se ao velho provocantemente. Distraído pela cena de sensualidade, me esquecera do objetivo que me atraíra até aquele ambiente de distração. Mas logo os olhos de Miramês me feriram, apontando o motivo que nos fizera parar naquele salão. Eram entidades espirituais que acompanhavam os dançarinos encarnados. Logo balancei a cabeça, como que jogando fora os pensamentos indesejados. E passei com facilidade a observar 2 espíritos que acompanhavam o casal do salão. Era uma mulher de certa beleza, no entanto, os seus gestos a tornavam antipática, e a sua sensualidade transparecia em todos os seus gestos. Ela estava ligada à mulata em perfeita simbiose espiritual, e ainda mais sabia estimular os centros genéticos dos 2 em festa. O outro espírito era um homem musculoso, de aspecto animalizado, com uma fúria difícil de ser vista em um ser humano, que usava o velho como um verdadeiro médium, fazendo-o desejar a mulata, com tanta pujança de sua mocidade interior. Após conseguir o seu intento, aquele estranho casal de espíritos saiu a dançar animadamente, sob os aplausos de muitas outras entidades espalhadas pelo salão. A festa era dominada por eles, os espíritos cujos instintos mostravam sua categoria. De repente, o homem começou a suar por todos os poros. Já sentados em uma mesinha recuada, a moça deu umas palmadinhas em seu rosto, chamando-o pelo nome, mas ele desfaleceu. Ela, aflita, pediu socorro. Ao mal-estar do velho, entretanto, pouca atenção deram os convivas e muitos riram, criando piadas para mais humor na noite. Inquieto, busquei o auxílio de Miramês. Não foi preciso contar o ocorrido, pois ele logo foi dizendo: esse homem tem uma mediunidade bem acentuada, e a energia animalizada daquele espírito, que usava como médio para o ato a que se propunha realizar, passou para o seu perispírito. Como o velho está encarnado, essa força negativa espalhou-se pela coluna vertebral, agredindo todo o sistema nervoso, chegando ao terceiro ventrículo do cérebro. Daí essa aparência de desfalecimento, como se fosse um leve infarto, por aglutinação de energias inferiores, veio a aorta. Isso é muito comum nas horas que de muita emoção e pode por vezes levar à morte, dependendo do estado de saúde da criatura. A pressão sobe em demasia, mas neste caso não há de ser nada grave.
O próprio organismo tem as suas defesas neste momento. Já devem ter sido acionadas para socorrer o motor orgânico. Pensei intrigado. E por que a mulher nada sofreu? O nosso instrutor esclareceu-me prontamente. Vê a diferença de idade entre os dois e compara a diferença da energia que circula nos dois organismos. Além disso, o homem idoso é sensitivo e ela ainda não demonstra essa faculdade. A entidade se aproximou dela para sensações mais diretas, sem ou com pouca participação dela. Andréia, deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Sim. Porque ela ela é muito rica, né? Primeiro, esse processo dessa simbiose, desse contato mais íntimo, por sintonia ali de pensamento, na situação, isso aflorou. E ele, por ser médium, né, esse acoplamento, então, ele se tornou muito mais forte. E acaba recebendo essas energias desse contato. E aí tem uma parte que é bacana, que eu achei interessante, que ele fala aqui, né, que o próprio organismo tem as suas defesas nesse momento, já devem ter sido acionadas para socorrer o motor orgânico. E aí depois ele fala da mulher, né, vê a diferença de idade entre os dois e compara a diferença da energia que circula nos dois organismos. Né? Além disso, o idoso é sensitivo. Então tem esse aspecto do sensitivo que ele acaba assimilando mais. E tem esse aspecto que o organismo, inclusive o organismo energético, porque ele é um conjunto, ele tem o seu processo também de acabar depurando e colocando para fora essas toxinas. E isso é algo que todos nós temos, e à medida que a gente vai trabalhando energeticamente, a gente vai aumentando essa capacidade de filtrar essas toxinas. O próprio organismo, ele se fortalece e consegue deixar fluir, né? Então, se a pessoa ela não tem muito esse contato espiritual, o organismo então não está bem trabalhado, uma energia negativa acaba ficando ali de uma maneira mais intensa e por mais tempo. Então, esse era um ponto que eu queria colocar sobre esse aspecto mesmo dessa filtragem. E à medida que se trabalha em trabalhos, né, no bem, você pode cada vez mais ter um contato assistencial com alguma entidade que necessita, você ter o aporte energético no bem, de amor, de energia, e a energia que vem dele acaba não repercutindo em basicamente nada. O organismo, ele já tem aporte para conseguir deixar fluir, sabe, essas energias. Pois é, o que chama então a atenção para a gente nessa leitura é exatamente o que Ismael falou para mim, para a gente, né? São os dois pontos. Que tipo de energia nós estamos atraindo? Né? Onde estão nossos pensamentos, né? As nossas ações, né? Pra gente, todos vocês aqui que já passaram por sessões mediúnicas, você sabe que muitas vezes chega numa sessão de alguma pessoa que é cheia de álcool, um espírito bem carregado, e a gente sente na hora, né? Então, se a gente está bem, a gente ajuda esse outro espírito. Senão, o nosso perispírito vai reabastecer os vícios desse espírito necessitado, né? Então, vamos vibrar bons sentimentos, bons hábitos. Ter sempre o lado bom dessa moeda. Me chama